Olá, no programa de hoje a gente vai entender um pouco mais sobre o funcionamento do Centro de Economia Solidária, localizado na Praia Grande, em São Luís. Desde 2018, o espaço virou referência na divulgação e comercialização de artesanato e produtos de várias regiões do estado. O Parlamento Cidadão começa agora. Inaugurado em julho de 2018, o Centro de Economia Solidária da capital tem a missão de divulgar não só o artesanato, mas também produtos de várias regiões do estado. No local, também são oferecidos cursos sobre gestão e outros tipos de oficinas para os artesãos. Não tem como negar que tudo aquilo que é feito à mão carrega em si histórias e sentimentos especiais. Para quem enxerga apenas artesanato nestas peças, deixa de ver histórias de luta e superação. A Maria Divina é um bom exemplo. Há 19 anos ela vive das peças que produz. A comercialização era difícil, mas com a abertura deste Centro de Economia Solidária, os trabalhos ganharam mais visibilidade. Ela integra um grupo de artesãos do bairro do Anjo da Guarda. Como a gente não tinha onde vender, onde expor, né? A gente saía procurando. E aí só expor quando alguém tivesse compaixão e desse espaço, né, pra gente expor. Então aqui melhorou porque assim, a gente já deixa nossas peças aqui. Além de vender, a gente já pega a encomenda, porque o nosso tagzinho tem um número de telefone. Ou o cliente vê as peças e vai conversa com as meninas, ou a gente mesmo estando na loja, né? E então melhorou muito. O centro foi inaugurado em 2018 e, além de comercializar os produtos, é um local onde os artesãos podem adquirir mais conhecimentos sobre gestão e também receber capacitação. A superintendente do centro me mostra o local e o resultado de algumas ações. Conta ainda que este é um sonho antigo dos artesãos. O centro aqui foi apresentado pelo Movimento de Economia Solidária em 2015, né, na escuta territorial, na escuta da região metropolitana de 2015. E como já havia um projeto do governo com o governo federal, né, o Estado com o governo federal, de criar um centro público, resolveu-se, né, em acordo com o movimento, de criar o Centro Estadual, ao invés de ser apenas metropolitano, o Centro Estadual de Economia Solidária. Aqui podem ser encontrados produtos de vários lugares do estado. A farinha veio de Cururupu. Estas peças de cerâmicas foram produzidas na comunidade de Itamatatiwa, no município de Alcântara. Os puffs, feitos de material reciclável, foram confeccionados no bairro do Coroadinho, aqui em São Luís. A qualidade dos produtos tem encantado principalmente os turistas. Este casal de São Paulo vai voltar com a bagagem mais pesada. Muito bons, eu gostei muito. Estou levando quase uma casa inteira de presentes e tudo mais. E é uma qualidade muito interessante, gostei bastante. E agora, para a gente saber um pouco mais sobre o centro e outras ações, o Parlamento Cidadão conversa com Joubert Alves, que é secretária estadual do Trabalho e Economia Solidária, e também com a Maria Luísa Mendes, que é assessora especial da Secretaria do Trabalho e Economia Solidária do Maranhão. Olá, sejam bem-vindos aqui ao Parlamento Cidadão. Bom, o Centro de Economia Solidária ele foi inaugurado em julho do ano passado. De lá para cá, qual é a avaliação feita do espaço? Obrigado pelo espaço. O Centro de Referência, ele foi pensado, né, pelo Movimento de Economia Solidária, né? E, portanto, ele tem sido um espaço para os empreendimentos, os pequenos grupos de produtores, né? Sejam da agricultura familiar ou do artesanato, ou pequenas, não digo empresas, né? Mas pequenas fabriquetas, né? Então é um espaço em que há muito tempo o pequeno produtor ansiava por ele para ter um espaço de divulgação dos seus produtos e principalmente de comercialização, né? Então ele foi pensado para isso, solicitado uma demanda do movimento e o governo do Maranhão atendeu enquanto políticas públicas, né? A partir do orçamento participativo, né? Por isso ele foi criado e ele tem sido um espaço
muito importante para os empreendimentos de visibilidade e principalmente de comercialização dos seus produtos. Agora, secretário, o que são, né, na verdade, esses empreendimentos de economia solidária? O que caracteriza-os? A gente passa por um momento da precarização do trabalho tradicional, né, do emprego tradicional, né, em que a gente tem que buscar alternativas, porque, o exemplo, a gente tem umas indústrias hoje, né, que é um papel da Secretaria buscar novos empreendimentos, abrir vagas de trabalho tradicional, mas a gente percebe que ao longo da história, essas vagas tradicionais na indústria, elas tendem a cada dia diminuir. E a busca nossa é de ver oportunidades dentro da economia solidária, ou seja, dentro de uma economia sustentável, né? Porque o que a gente percebe é que as indústrias, o mercado, de certa forma, ele gera um capital, mas não gera distribuição de renda. Então a economia solidária é basicamente uma alternativa que temos de geração de renda, principalmente para aquelas pessoas que têm uma certa vulnerabilidade social, entendendo? E a gente busca incluí-las no sistema da economia solidária através de produção de artesanatos, reciclagem de produtos. Eu queria que o senhor falasse assim, desse exemplos para quem está assistindo de empreendimentos, né, que envolvam a economia solidária. Hoje a gente tem fábrica de vassouras, hoje né? a gente tem cerca de 70 empreendimentos que são acompanhados pela Secretaria através do CRESOL e da economia solidária, da parte da economia solidária. Esses empreendimentos estão basicamente espalhados nos municípios e aqui em São Luís. Esses empreendimentos, eles produzem desde óleo de babaçu, de licores, de produtos artesanais, entendeu? E esses produtos, no CRESOL, que é o centro de referência, esses produtos são para lá trazidos para que sejam expostos e vendidos, entendeu? Então, o CRESOL é importante porque cria essa rotatividade dos produtos, ou seja, quem tem a produção passa um determinado tempo no CRESOL, no espaço que nós temos lá na Praia Grande, esses produtos são vendidos e, consequentemente, retorno financeiro para esses empreendimentos. Como é que é o funcionamento do centro, secretário? Além, né, da divulgação, da comercialização desses produtos, há também orientações, capacitações, né, pessoas especializadas para tirar as dúvidas. Como é que é essa logística do centro, secretário? De certa forma, a gente poderia falar do trabalho da Secretaria no contexto geral da coisa. Um todo, né? Um todo, né? Porque a Secretaria hoje ela contém vários programas de acompanhamento, né, de encaminhamento às empresas e de orientação profissional. Dentro dessas questões de orientação profissional, vai desde o trabalho tradicional, como também as orientações dentro da economia solidária. Então, dentro da nossa parte, a gente tem o Cine, que faz a captação de vaga no mercado normal, no mercado tradicional, e temos também alguns programas, como o Trab Pesca, que faz um trabalho basicamente com trabalhadores voltado para a pesca, né, com colônia de pescadores, com associações, com sindicatos. Nós vamos também lançar o programa Mais Emprego, que é um programa Mais Emprego Digno, que a gente vai lançar agora, que é um incentivo que o governo está dando àquelas pequenas empresas em contratarem profissionais de carteira assinada. Nós temos programa de capacitação, que este ano a gente tem uma capacidade de até 10 mil trabalhadores serem capacitados através da Secretaria, da CETRES, e por aí vai. Então tem várias situações que a Secretaria, além da economia solidária, que é um dos focos principais, mas também dentro da economia tradicional. Que tipo de orientações, Maria Luísa, por exemplo, o pequeno empreendedor tem dúvidas, pode retirá-las, por exemplo, lá no centro? O centro, ele, além de ser um espaço de comercialização, ele é um espaço também de formação para a economia solidária e dentro dos princípios da economia solidária. Portanto, a gente costuma dizer que o centro vai para além do espaço físico, não é? Porque nós estamos lá comercializando, mas também estamos lá no município, na comunidade, tentando acompanhar esses pequenos grupos, tanto na produção quanto na gestão, inclusive dos bens públicos, que às vezes a comunidade recebe um trator, recebe uma casa de farinha e às vezes tem dificuldade nessa gestão
né? E aí esse é um dos trabalhos nossos, né? A gestão coletiva, tanto do seu empreendimento quanto dos bens públicos, né? E aí, né, sempre que seja um grupo, desde que seja um grupo, na verdade, né, que queira... Na verdade, o benefício, o atendimento é feito por grupos, para o grupo, né? Não individualmente. Exatamente, porque a economia solidária é exatamente disso, é o trabalho coletivo, é uma forma de organização do trabalho coletivo, né? Que é diferente do trabalho patrão e empregado, que nós temos também na secretaria, né, através da intermediação de emprego, mas a parte da economia solidária é a gestão, a gente chama de autogestão, né? Que é um trabalho que não tem nem patrão nem empregado e que se prioriza a democracia, a transparência, né, dentro do grupo, e que o principal é o bem viver, é o ser humano, é a pessoa. Lógico que as pessoas precisam de renda, precisam de uma sobra, que a gente chama, mas o principal não é o lucro, né? É o bem viver. Por isso que às vezes até a gente volta às nossas tradições, que é do escambo, acontece nos nossos grupos, das trocas solidárias, das trocas inclusive de saberes, né? Que a gente, na economia solidária, nós respeitamos saberes tradicionais, né? As nossas benzedeiras, por exemplo, as nossas ervas, a gente, né, é um dos princípios da economia solidária valorizar esses saberes tradicionais, e a troca de saberes para nós é muito importante. Certo, agora só para a gente encerrar aqui esse nosso primeiro bloco de conversa, secretário, hoje o centro ele atende quantos municípios do estado, né? Eu sei que ele começou com São Luís e mais alguns 20 ou 30 municípios, não lembro muito bem na época que eu li. São cerca de 44 municípios hoje que tem esse acompanhamento agora direto da economia solidária. Como é que é feita essa rede de fortalecimento, né, de acompanhamento desses municípios, secretário, principalmente daqueles menores em que o acesso, né, à informação geralmente chega um pouco mais lento? A gente, de certa forma, vem através das reuniões, de conversa, de diálogos e muitas reuniões mesmo, é que essa demanda chega até a economia solidária através de experiências que vão se repassando entre os encontros que tem dentro do fórum da economia solidária, e a partir daí vão surgindo as demandas. Essas demandas são catalogadas e temos também as questões de incubações desses empreendimentos, que são tipo laboratórios de experimentos desses projetos, né, que são feitos dentro do CRESOL, e a partir daí é que surge o acompanhamento direto realmente para que essas ações sejam de certa forma efetivadas, né, e acompanhadas até chegar ao ponto de colocarmos ela dentro do CRESOL para fazer a comercialização, né, no caso. Secretária Maria Luísa, a gente vai para um rápido intervalo, mas volta já já com o Parlamento Cidadão. Não sai daí. Olá, estamos de volta e no Parlamento Cidadão de hoje estamos conhecendo um pouco mais sobre o Centro de Referência Estadual de Economia Solidária, localizada no Centro Histórico de São Luís. Como convidados temos o secretário estadual do Trabalho e Economia Solidária, Joubert Alves, e também a Maria Luísa Mendes, que é assessora especial da Secretaria do Trabalho e Economia Solidária do Maranhão. No primeiro bloco a gente conversou um pouquinho, agora para quem está começando a assistir agora, ligou a TV, o que é o Centro de Economia Solidária, secretário, que foi inaugurado no ano passado? É um centro de referência, né, em que entidades e associações cooperativas têm como um espaço de poder fazer a comercialização desses produtos, dos seus produtos, da economia solidária, entendeu? Então o centro de referência ele serve para fazer esse acolhimento e fazer essa comercialização, colocar no mercado, entendendo? Então, enfatizar bastante que as pessoas ainda não conhecem o centro, visitam o centro histórico e... É aberto ao público, na verdade, aberto ao público, funciona de segunda a sábado, né? Acho que até domingo, de segunda a sexta, desculpa. Sim. Tem eventos culturais, tem produtos da nossa culinária, tem produtos de artesanato, de tecelagem. Então tem vários produtos lá que seria importante a nossa comunidade, a nossa sociedade toda conhecer e incentivar esse tipo de
economia que está dando, de certa forma, oportunidade de geração de renda e para muitas pessoas. A ideia, quando o centro nasceu, né, era que, né, a experiência do centro fosse levada para outros municípios. Exatamente. Isso está como expectativa para esse ano, A secretário? gente, inclusive, o próprio governador achou bastante interessante o projeto do centro e já nos incumbiu da missão de construirmos outros centros que já tem um indicativo de Imperatriz, né? Pegar essas regiões maiores inicialmente, e também um em Alcântara, também voltado basicamente para as comunidades quilombolas, né? Apresentarem seus produtos. Agora, Maria Luísa, quais são os tipos de empreendimentos, né, no caso hoje atendidos, né, beneficiados pelo Centro de Economia Solidária? Nós temos desde a agricultura familiar, né? Nós temos ao artesanato, né? Nós temos, por exemplo, as quebradeiras de coco. O movimento das quebradeiras de coco estão lá representados, vendendo o seu sabão de coco babuçu, sabonete. Tem lá as quilombolas com as suas cerâmicas, as quilombolas de Alcântara, por exemplo, de Itamatatiba, estão lá, que são as artesãs de Barreirinha, né, com suas bolsas tecidas do linho do Buriti. Então, nós temos também brinquedos pedagógicos, que são de pequenas fabriquetas, né? E a farinha d'água, farinha seca, o azeite. E nós temos também alguns mel, nós temos alguns produtos também de ervas, né? Nós temos lambedor, nós temos tudo que é produzido pelo pequeno produtor que se dispõe a construir uma organização para o trabalho nos princípios da economia solidária, porque também não basta ser apenas um grupo. Sim. Ele precisa, né, viver dentro dos princípios da economia solidária, que é o princípio da solidariedade, né, do cuidado com a natureza, com as futuras gerações, né, o respeito às tradições, à cultura. Então, são vários princípios que a gente prima por isso, e então os grupos que se dispõem a se organizar enquanto economia solidária precisam observar esses princípios, né? E aí o nosso centro de referência, ele é uma gestão compartilhada. É uma gestão do poder público e sociedade civil. Então, lá, as resoluções do centro são dessa forma. Nós reunimos mensalmente, né, os representantes do poder público e os grupos que ali estão no comitê gestor para avaliar, né, monitorar e ver quais as dificuldades que a gente está enfrentando e o que a gente pode melhorar, né? E a partir disso a gente hoje nós já estamos avançando para a criação do Fundo Rotativo Solidário, né? A partir dos grupos, do que eles deixam, do percentual que eles mesmos decidiram deixar para o centro, para que seja criado esse fundo. E esse fundo vai servir para quê? Vai servir inclusive para apoiar, para voltar para o empreendimento, para apoiar no caso de uma necessidade de um empréstimo, né, de ajuda a algum grupo que esteja passando por alguma necessidade, ou alguém que tenha uma grande encomenda não tenha o dinheiro para comprar os insumos. Então, são várias ações que perpassam pelo centro de referência, não só a comercialização, mas a qualificação, a troca de experiência, os cursos, as oficinas. E nós lá estamos abertos também para os parceiros, né? Nós precisamos muito das parcerias, né? Pessoas que queiram ser voluntários, ter um conhecimento, ter um saber, queiram dedicar aos grupos, nós estamos lá esperando essa contribuição. Agora, Maria Luísa, você falou a questão do crédito, pegando esse gancho, um dos maiores medos, né, de quem vai começar um negócio de pequeno, médio, grande porte, é com relação ao crédito. Lá também se tira dúvida sobre a questão do crédito para quem quer começar um negócio? Olha, necessariamente nós não trabalhamos no sentido do crédito ainda, sim, porque para nós a grande importância nossa é a gente criar o nosso fundo rotativo solidário, que ele pode nascer, inclusive, do meu produto, pode nascer de uma galinha que eu crio, que a gente, olha, nós vamos botar essa galinha aqui para o fundo, né? Ou então de um percentual da minha venda. Então, nós trabalhamos muito mais com essa questão do fundo rotativo solidário, porque as taxas, por exemplo, que o mercado impõe, normalmente o pequeno produtor não consegue
acessar. Então, por isso esse fundo alternativo que a gente acha que consegue, né, beneficiar ou chegar mais perto do pequeno do que um financiamento que ele pode, às vezes, se não conseguir pagar e ver o seu nome impedido de outras. Certo, não trabalha com crédito, mas no caso, se quiser tirar dúvida, os caminhos podem Sim, ser quanto à encontrados. questão do Fundo Rotativo Solidário, sim, porque a gente tem todas ações nesse sentido, né, da criação do fundo, da possibilidade, quais as formas, inclusive, Sim. de criar um fundo rotativo solidário, né? Nós hoje não entendemos muito do mercado, né, da questão do crédito no mercado formal que aí está, né? Mas quanto ao Fundo Rotativo Solidário, e lógico que isso é uma construção também, né? Nós não estamos lá apenas para ensinar, não, mas a gente constrói junto. De que forma? Como é a melhor forma disso chegar? Então, é bem mais importante. É um trabalho feito de troca. Da construção. Então, a partir da necessidade que é colocada, a gente tenta encontrar alternativas coletivas, né? De forma coletiva. Agora, secretário, você falou ainda há pouco que há a sinalização, né, da inauguração de outros centros pelo interior do estado. Como é que tem sido o feedback, né, dos grupos, dos empreendimentos atendidos pelo centro nesse um ano aí de atuação? Bom, tem sido muito satisfatório, as pessoas têm uma procura muito grande de outras entidades, né, de outros grupos, e nós estamos nos preparando. A gente iniciou agora, estamos recentes na secretaria, estamos com um mês agora que assumimos a pasta, e a gente quer se dedicar muito mais nessa questão da economia solidária, porque é uma questão ideológica, né, basicamente. Não é só uma questão econômica, né? É um estilo de vida, basicamente, entendeu? E é isso que é a dificuldade. Não é somente a questão do crédito, não é somente a questão dos incentivos, não é a questão de técnica, tem também a concepção ideológica. O conceito, né, da raiz da coisa. O conceito e tal, como a companheira já falou aqui, a Dona Maria. A questão de relação humana, entendeu? Que às vezes o mercado não entende isso, né? O capital não entende. Então, tanto é que, como a gente estava falando, a questão do crédito, a gente tem a orientação de crédito na secretaria no modelo tradicional, Sim. mas não tem no modelo da economia solidária, né? Aí por isso o fundo rotativo. Mas nós temos a orientação do modelo tradicional de crédito que os bancos trabalham, mas só que não é satisfatório, por conta que eles tratam a questão de pequenos empreendimentos, principalmente dentro da agricultura familiar, na questão da economia solidária, como uma coisa que não tem um valor agregado. Então, os créditos são muito pequenos. Então, como é que eu quero desenvolver um empreendimento, mesmo que seja uma cooperativa, mas eu não tenho crédito? Os créditos que são destinados a 5, 6 mil reais, isso não tem condição de dar um desenvolvimento maior do empreendimento, tipo uma cooperativa, por exemplo. Então, lá nós temos essas questões das orientações, mas também nós temos que mudar, incutir na cabeça das pessoas também essa questão da questão ideológica. Esse é um dos desafios da pasta, maior, secretário? O maior porque desafio todo mundo quer emprego. disseminar esse conceito. Nós estamos numa crise econômica muito grande. Nós temos uma precarização dessa reforma trabalhista que houve, que precarizou, de certa forma, o mercado, o emprego de forma tradicional. Mas mesmo assim as pessoas ficam buscando, e tem que buscar, todo mundo tem que ter salário, tem que buscar sempre os empregos tradicionais. Então a gente hoje tem na construção civil, temos um grande índice de desemprego, temos grande na questão de serviços, temos vários outros nichos aí que abriram demitiram muitas pessoas. E muitas dessas vagas não voltam mais, né? E aí a gente fica sempre naquela angústia de buscar empreendimentos e tal, mas a saída eu vejo que é uma economia sustentável, né? Uma economia dentro dos princípios da economia solidária. Porque quando a gente fala no empreendimento, a gente já pensa logo no mercado formal da coisa. E nós temos que pensar o empreendimento hoje de forma mais solidária. Vamos dar um exemplo, nós temos vários pedreiros desempregados, um exemplo. Por que não montar uma cooperativa desses pedreiros e, através dessas cooperativas, tomar como referência e fazer os serviços para o próprio governo, em uma casa,
entendendo que o particular quer construir e ter como referência aquela cooperativa. Barateia o custo, porque os encargos trabalhistas são diferenciados. Numa prestadora de serviço de manutenção de ar-condicionado, tem vários desempregados, montem uma cooperativa, entendendo? Se cadastre e tal. Mas só qual é o problema? A questão que eu falo da questão ideológica. Quando ele monta uma cooperativa, quando começa a dar certo, muitos têm aquilo como uma empresa. E aí começa a não dar certo, porque começa a aparecer o dono do negócio. E não existe o dono. Exatamente, entendendo? Vocês trabalham, né, no centro esse tipo de conceito. Exatamente, né, exatamente. É esse tipo de conceito que é o mais difícil de se trabalhar. É mais difícil do que conseguir o crédito, entendeu? Que é a questão do que o mercado, né, esse mercado capitalista hoje que a gente tem, e sempre a fundamentação do capitalismo é esse, de geração de capital e não de renda, né, buscando, e o capital de uma grande indústria, ele não se transforma, ele não se distribui, entendendo? Ele não se distribui, ele se concentra. Então esse é o grande problema. E quando você entra numa cooperativa, constrói uma cooperativa, não é para gerar capital e acumular, é para se distribuir entre os cooperados igual, né, para que eles tenham uma qualidade de vida. E não para gerar um fundo para me investir no mercado internacional como uma grande multinacional, entendeu? Então, essa concepção hoje que a gente busca e que é uma coisa demorada, mas eu vejo que é a saída, né? Não é, a gente trabalha a questão de buscar captar vagas no mercado tradicional, mas a gente tem que trabalhar esse outro lado também que uma hora o mercado vai estagnar, como já está se demonstrando aí de que a indústria não vai absorver todo mundo, o mercado não consegue absorver todo mundo, esse mercado tradicional. Agora, só para a gente encerrar aqui a nossa entrevista, o senhor deu alguns exemplos práticos, secretário, de como, né, procurar, como ser, né, uma cooperativa ou se organizar em grupos. Para quem quer saber mais, né, tem dúvidas, como procurar o Centro de Referência, né, de Economia Solidária ou como procurar a própria secretaria, né, para tirar outras dúvidas, caso tenham ter? Olha só, nós temos a secretaria na Rua de Nazaré, onde fica o Cressol, na parte superior fica a secretaria. Mas temos também os cines, nós temos os cines, 16 cines espalhados nos municípios, onde as pessoas também têm, de certa forma, condições de dar algumas orientações. A gente quer intensificar esse trabalho mais ainda dentro dessa concepção que a gente hoje falou aqui e capacitar também pessoas nos cines para ter essa desenvoltura e esse conhecimento dentro da questão da economia solidária e sustentável. Planos para 2019, Maria? Planos para 2019 com relação ao Centro de Referência de Economia Solidária? Com certeza, os planos para 2019 é a nossa ampliação, né? Nós temos um plano estadual de economia solidária e esse plano, ele precisa ser sempre visitado, onde tem todas as demandas, né, do pequeno produtor e do segmento da economia solidária. E aí é sempre essa a busca da Secretaria de Trabalho e Economia Solidária. E a gente cada vez mais, né, avançar no crescimento da economia solidária no Maranhão e principalmente nos municípios de menor IDH, onde a gente sabe que a economia não circula, o nosso princípio é de desenvolvimento local, então é lá que a gente quer cada vez mais poder estar nesses municípios, né, a garantia de que aconteça esse desenvolvimento, que aqueles municípios saiam dessa situação. Essa é uma grande missão nossa para 2019. Lembrando que a gente também tem internet aí, né, secretário, para se informar, né, tem um site do governo que a pessoa pode entrar lá, se informar, os endereços, né, isso, secretário, também tem sido uma ferramenta importante para a secretaria? Com certeza, a gente tem intensificado muito nas redes sociais, no Instagram, tem o Instagram da CETRIS, Facebook, Twitter. CETRIS, né, secretário? E a gente tem feito iniciamos agora um trabalho bem massivo mesmo nas questões da mídia, na divulgação dos trabalhos da CETRIS e do Cressol, da economia solidária de forma geral. Secretário, Maria Luísa, muito obrigada pela participação aqui no Parlamento Cidadão. Sejam sempre bem-vindos aqui à TV Assembleia. Obrigado e a gente está à disposição na Secretaria para dar orientações aos trabalhadores, à comunidade de forma geral. A gente sabe que é um momento muito difícil da economia no Brasil de forma geral, uma dificuldade política que também a gente está vivendo
mas é um momento que, quando essas dificuldades aparecem, é o momento da criatividade, da gente buscar alternativas e buscar novas opções de trabalho, outras formas de emprego e de geração de renda. E nós estamos lá à disposição para construir isso juntos. Obrigada, secretário. Obrigada, Maria Luísa, também pela participação aqui no Parlamento Cidadão. E o programa fica por aqui. Para rever o Parlamento Cidadão, acesse o site al.ma.leg.br/TV. Acompanhe também a nossa programação nas redes sociais. Muito obrigada pela sua companhia e até o próximo programa. Até lá!